Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. A paz esteja convosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus no nosso canal. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe seu comentário, seu gostei ou não gostei, o seu joinha. Deixe o seu like para que nós possamos assim divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui empenhados em transmitir mais uma palavra, mais uma aula a respeito das Escrituras Sagradas. E eu quero, desde já, essa aula é uma aula extra hoje, dia 28/5, 9 horas da manhã de 2026. Eu mesmo, pastor Ravi Talmid Kaf, com o tema: Onde estava Daniel quando Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha? E ele prostou ou não? Amados, eu quero ler o texto da palavra de Deus primeiro, antes de entrar no argumento. Você que prestar bastante atenção no texto em que eu ler, você já vai ver, já vai matar a charada aí. Mas vamos começar. Daniel 1, versículo 3-7 diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos e de aparência boa, e instruído em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se encontravam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. O texto bíblico acima, e que relata a mudança do nome de Daniel por ordem do rei Nabucodonosor, com um motivo explicado pelo próprio rei em Daniel capítulo 4, versículo 8, que nós já vamos começar a ler. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que espantou, e as imaginações da minha cama e as minhas visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os cananeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, Beel, e no qual há o Espírito dos deuses santo, e eu contei o sonho diante dele. A mudança de nome fazia parte de uma estratégia de aculturação
estruturação e dominação mental dos jovens hebreus conquistados. A intenção era apagar totalmente a identidade israelita e homenagear os deuses babilônicos e exigir lealdade ao império, mudando o nome. O nome de Daniel, que era Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que é Beel, proteja a sua vida. Quer dizer, o Deus Beel proteja a sua vida. Daniel 2, 46 e 49 diz: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Olha bem, e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. A quem? A Daniel. Mas pastor, calma, que é o pior, pode piorar. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois puseste a revelar este segredo. Então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de tudo na província da Babilônia, como também por principal, agora que vem o nome, até engraçado, oráculo de todos os magos. Aqui a tradução está dizendo sábio, mas na literal do texto diz aqui magos. Aqui magos. Quando se fala magos no Oriente Médio, tempo antigo, eram os feiticeiros, os astrólogos, os astrônomos, os que mexiam com arte mágica, como Simão no Novo Testamento, que Pedro o repreendeu e mandou ele guardar o dinheiro para a sua destruição. Daniel 3, 1 a 30, vem o decreto. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 27 metros e a sua largura de 2,70 metros. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Aqui é a província de Sussã, mas da Babilônia vamos deixar. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Preste atenção em todos esses instrumentos, tá, irmão? Lá na frente vamos falar dele. E qualquer, aqui inclui todos, e qualquer, todos estão incluídos, que não se prostrar, até o rei tinha que prostrar, e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, sambuca, saltério e gaita de foles e de toda sorte de música,
prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo ardente. Mas há uns judeus que tu constituíste sobre negócios da província da Babilônia. Aí ele menciona Sadraque, Mesaque e Abedênego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: é de propósito? Ou estão criando um caso comigo? Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis pronto? Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou seu aspecto, seu semblante contra Mesaque, Sadraque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava soberanamente quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou depressa. Falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que anda passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Agora vem a parte principal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Esse filho dos deuses aqui não é o Bnei Elohim. No original não diz Bnei Elohim, diz Bnei et Beel. Beel. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou-lhe e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha sequer chamuscado seus corpos. Nem só um cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo havia neles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Agora aqui ele fala, anjo, Bnei Elohim, e livrou os servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão ao Deus de Israel.
E finalizando, o rei Nabucodonosor faz um decreto que a partir daquele momento era para começar a servir o Deus de Mesaque, de Sadraque e de Abednego. Ele não menciona Daniel. E vamos agora começar esse estudo. Nós lemos o texto bíblico. Agora você vai ficar com o relato do estudo sobre esse episódio. Relato sobre os deuses babilônicos no período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, que ocorreu aproximadamente 586 a 539 a.C., marcou o exílio dos judeus após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II do Império Neo-Babilônico. Esse foi o contexto histórico do profeta Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, na corte babilônica, conforme narrado no livro de Daniel na Bíblia que acabamos de ler. A religião babilônica, herdara das tradições sumérias e acadiana, eram politeísta e antropomórfica, com milhares de divindades. O que é antropomórfica? Eles pegavam alguém que fosse a personificação de seu Deus. E esse alguém era maior no trono do que o rei. Ele era como um sacerdote, como no Egito, maior do que Sete. Estima-se cerca de 2.500 deuses com funções específicas. No período neobabilônico, o culto era centrado em rituais estatais, templos grandiosos como Exagila, em Babilônia, e elevação do deus patrono da cidade como símbolo do poder imperial. Os deuses eram vistos como forças cósmicas que influenciavam o destino humano, a fidelidade e a ordem social, e os reis como seus intermediários. Vejamos um resumo dos principais deuses babilônicos e suas funções. Nessa época, baseado em fonte histórica e arqueologia. O panteão sumério, mesopotâmio e cananeu era hierárquico, com Marduk no topo como Deus supremo da Babilônia, refletindo ao auge cultural e religioso sob Nabucodonosor. Deuses principais e as suas funções. Quem era Marduk ou Beel? Era o deus principal da Babilônia. Torna-se supremo no período babilônico, associado à criação do mito Emuna Ilish, o mito da criação que nós vimos lá na segunda aula. Conto da criação segundo os babilônios. Ele é o chefe do panteão mesopotâmico babilônico e não cananeu, de onde se origina o nome Belsazar, protegido pelo deus Bel. No tempo de Daniel, Marduk era o centro dos rituais anuais de Akitu, que foi neste festival de Akitu que foi levantado essa imagem, Festival do Ano Novo, onde o rei era renovado como seu representante legal, representante de Marduk. Toda a Babilônia realizavam rituais e sacrifícios neste dia e curvavam diante da imagem do deus Bel, Beltesazar em língua babilônia e El na língua acadiana, sumeriana, cananeia, de onde saiu Terá, pai de Abraão. Nesse panteão cananeu, de onde saiu Terá, pai de Abraão, era um politeísta. Existiam vários deuses e um deus maioral por nome de El, ou El Elyon mais tarde, ou Elohim mais tarde. Mas era o deus patrono, o maior, o criador de tudo. Foi através desse El que Abraão chegou à conclusão que os outros não valiam nada.
dentro de uma história, um fato da tradição oral judaica. Conta-se que Terá pegou Abraão, o mais velho, e chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou viajar e você vai ficar aqui para cuidar desses deuses. E você tem que pôr comida para todos esses deuses. Terá era milionário, tinha fábrica de ídolo. Abraão disse: tudo bem. E Terá foi viajar, ficou dias fora, meses, que aquelas viagens demoravam meses. Abraão, a primeira semana, começou isso dentro dos contos judaicos. Abraão começou a dar comida para aqueles deuses e ele achou muito cansativo, 2.500 deuses de manhã, de tarde. Ele olhou para cima e viu um Deus maior, que estava escrito em língua acadiana El, o maior, o Criador, e com um porrete na mão. Ele pegou, catou um pedaço de pau e quebrou todos aqueles deuses menores, deixou só o El em pé. E quando Terá chegou, e ficou tranquilo, quando Terá chegou e disse: Abraão, o que aconteceu aqui, filho? Ele disse: ah, pai, briga dos deuses. Como? Ó, eu apanhei comida pro grandão, os pequenos veio querer comer, ele catou esse porrete e arrebentou tudo. Isso é real na história judaica. Terá disse que falou para ele isso na transcrição oral, sabe? A tradição oral. E disse: Abraão, você tá maluco? Isso aqui não tem vida? Como que pode um bater no outro tem vida? Ele disse: mas peraí, pai, se não tem vida, por que você serve ele? Naquele momento, Deus aparece para Abraão e disse: Vaiomer Elohim Abraham Lech Lecha. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo, sai da tua terra. É traduzido, mas no original é sai para ti mesmo. Eu entrei nesse conto para você entender que esse El, para todos eles, era o maior Deus que existia. Tinha os mais pequenos, mas esse era o maior. E se ele era o maior, ele representava também o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, porque é o único Deus que há. E esse El, que era o mesmo Marduk na língua mesopotâmica, resumindo, era o Deus principal maior que Nabucodonosor, segundo a história das religiões da Babilônia. Templos como Exágila, que ficava na planície de Dura, eram dedicados a ele. E no festival de Akitu ele era invocado para vitórias militares como conquistas. Nabucodonosor, que era personificação do deus Nabu. Presta atenção, Nabucodonosor não era personificação de El e nem de Marduk. Ele era personificação do deus Nabu, ou Nebo. Daí vem o nome Nebopolazar, que é Nabucodonosor. Deus da sabedoria, Deus da escrita, Deus da profecia. Filho de Marduk. Quem é o filho de Marduk? Beel. O que Daniel fazia? Escrevia. O que Daniel fazia? Profetizava. O que Daniel era? Sábio. Também representava o nome Beel. O B é de Babilônia, língua suméria. O El é o aramaico. Ou seu filho, ou seja, que deriva do nome Beltesazar, Daniel. Então Daniel, que era Beltesazar, era protegido tanto por Beel, Nebo, filho de Marduk, o deus pai da mitologia babilônica, e também representava o deus babilônico Nebo, o deus acadiano de onde se deriva o nome Nebopolazar. Deus Nebo livra do mal. O nome Nebopolazar é o mesmo nome do que Beltesazar. Deus Nebo livra do mal, que era a língua babilônia, Nabucodonosor. Deus Nabu ou Marduk livra do horror ou do mal para Nabucodonosor. E mais tarde por Bel, o deus filho de Nebo ou de Nabu ou Marduk Babilônia. Isso é dentro da história da religião babilônica.
Agora vem. Possivelmente, eis aí o motivo pelo que Daniel não estava prostrando diante da imagem, pois Beltesazar, Bel, protege do mal ou protegido do Deus Bel. Simples assim. O Deus Bel protegia Daniel. E se Daniel era uma personificação na língua babilônica, não na língua aramaica, não para nós, judeus. Se ele era a personificação do Deus Bel, ele jamais dobraria o joelho, mas sim o rei dobrava o joelho diante dele e adorava, como nós lemos lá, que Nabucodonosor adorou a Daniel e fez rituais. Daniel era associado à escrivaria e aos oráculos. Daniel era o oráculo do rei Nabucodonosor. Mas pastor, o senhor está louco? Eu estou lendo a história babilônica e li a Bíblia. Ele era o oráculo do rei, então ele era maior que o rei Nabucodonosor. Era patrono dos escribas e conselheiros reais, relevante na corte de Nabucodonosor, onde servia como intérprete de sonho, ou uma habilidade que ecoava funções nabunianas, que só os deuses Bel tinham. Seu templo, por incrível que pareça, de Beltesazar em Borsippa, era um centro de aprendizado, era uma biblioteca, e ele era invocado para decretos divinos e conhecimento. Marduk ou Bel, seu papel e conexão no contexto bíblico. Marduk, frequentemente chamado de Bel, que significa senhor em acadiano, era o deus supremo do panteão babilônico durante o período neobabilônico, especialmente sob o reinado de Nabucodonosor II. Este também era o deus El, que era o principal do panteão cananeu, só que o nome B, junto com o de El, da Babilônia, diferenciavam a sigla. Ele era visto como o criador do mundo. Só existe um criador do mundo: o eterno Deus Todo-Poderoso. Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, um único Deus. Mas aqui, esse El era visto como o protetor da cidade da Babilônia, símbolo da ordem cósmica, conforme narrado no épico de Emuna Elish, onde derrota o caos, e este caos é o momento que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Na crença deles, representado por Tiamat, que segundo a crença dos mesmos, era o caos deixado por Satanás ao cair na terra, como nós lemos no primeiro estudo em busca das origens de Gênesis. Bel, ou Marduk, era invocado para bênçãos reais, vitórias militares, prosperidade, e os reis se consideravam seus representantes na terra. A ligação com o nome Beltesazar. O nome Beltesazar, dado a Daniel pela corte babilônica, Daniel 1:7, é uma clara referência a Bel Marduk, que significa algo como Bel proteja esta vida, ou Bel proteja sua vida. Incorporando o elemento divino Bel, Marduk como protetor, que possivelmente era a imagem feita pelo rei ou representada dela no caso de Beltesazar. Essa renomeação era prática comum para assimilar cativos estrangeiros à cultura babilônica, substituindo nomes hebraicos que honravam Yahvé. O nome original de Daniel significa Deus é meu juiz. E ao chamar Daniel de Beltesazar, ele já não estava chamando mais Deus é meu juiz, mas estava dizendo protegido do Deus Bel. Ninguém toca nele, ninguém é maior que ele. Eis aí o motivo, filho de Marduk. Daniel, como chefe de todos os sábios da Babilônia, esses sábios são os magos, e intérprete de sonhos, uma função que ecoava a sabedoria associada igual à sabedoria do deus Nabu, filho de Marduk, e também chamado de Beltesazar. Eis aí o motivo que Daniel não estar no meio do surdo do rei, que foram obrigados a prostrar diante da imagem,
e sim estava em pé do lado do rei, com a figura personificando o Bel, o deus da Babilônia, por nome de Beltesazar. A imagem de ouro na planície de Dura. O livro de Daniel 3:1-7. Nabucodonosor ergue uma imensa imagem de ouro com cerca de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, na planície de Dura, na província da Babilônia, possivelmente no festival de Actu, onde era realizado um ritual e uma festa envolvendo o país todo a adorar Bel-Marduk. Ele convoca todos os oficiais do império para sua dedicação, ordenando que prostrem diante dela ao som da música, sob pena de morte da fornalha ardente, quem não fazer isso. A identidade da imagem é debatida. Alguns estudiosos sugerem que representava o próprio Nabucodonosor, exaltando seu ego divino, inspirado talvez no sonho da estátua de Daniel 2, onde ele era a cabeça de ouro, enquanto os outros a veem como interpretação de Marduk Beltesazar, coberta de ouro para simbolizar o poder do deus patrono. A planície de Dura pode se referir a uma área perto de uma porta fechada chamada Dara, ou Duru, ou templo de Borsippa. Se for o templo de Borsippa, era o templo onde se reunia Daniel e todos os conselheiros do rei para estudar a palavra, usada em rituais reais, e o evento reunia sátrapas, governadores sábios, refletindo a grandiosidade do império. Detalhe importantíssimo: sendo a imagem do rei, Daniel teria que prostrar também, mas se a imagem fosse de Bel-Marduk ou de Beltesazar, que Daniel representava com o nome que foi lhe dado, não precisava se prostrar para si mesmo, algo que era considerável no reino da Babilônia. Nenhum deus se prostra por si mesmo, nem o representante de um deus se prostra para si mesmo. Onde estava Daniel quando isso aconteceu? Porque Beltesazar, Daniel, não era propriamente obrigado a curvar diante da imagem do deus Bel. Vamos aprofundar nesse aspecto intrigante do livro de Daniel 3, onde a recusa de Mesaque, Sadraque e Abednego, esses não tinham a proteção do deus babilônico Bel-Marduk em se prostrar diante da imagem, porque o nome Abednego, outros eu não lembro agora, o nome Abednego é escravo do deus Nego, escravo e não representante. Está notavelmente livre a se curvar. Essa omissão não é acidental. Ela reflete tanto o elemento histórico, culturais da Babilônia, neobabilônica, quanto ao propósito teológico na narrativa. Irmãos e amigos, vou explicar passo a passo, com base em interpretações acadêmicas e contextuais, por que Daniel não era propriamente obrigado a se curvar, seja pela imagem que pode representar Nabucodonosor ou Marduk, Bel, ou pelo culto a Bel em si. O contexto bíblico e a posição elevada de Daniel. Após interpretar o sonho da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, Daniel é promovido a uma posição de alto escalão e se torna governador de toda a província da Babilônia. É uma coisa, se ele fosse só isso, governador de toda a província da Babilônia, ele era obrigado a dobrar o joelho também. Chefe dos sábios do reino. Só podia ser chefe do sábio do reino quem era visto como uma divindade na Babilônia. Daniel, e só tinha duas maneiras de ser visto como uma divindade: aparecer do nada sendo um deus, ou interpretando um sonho que alguém ainda não lhe contou e ele dá a interpretação. É uma prova que ele é conhecedor do futuro. Daniel 2,48. Quando Daniel faz isso, ele se torna quase um deus religiosamente na região da Babilônia para Nabucodonosor. Seu nome significava filho do deus Bel, Marduk, que fora gerado pelos deuses, igual Jesus no ventre da Maria. Eles imaginavam que Daniel não era filho de humano, mas filho, era um semideus.
Já seus 3 amigos também receberam cargos administrativos, Daniel 2,49, mas eram considerados apenas sábios, não filhos de deuses ou semideuses. Essa elevação o coloca Daniel em um nível de autoridade que o diferencia dos outros oficiais convocados para a dedicação da imagem. Na lista de autoridade presente na planície de Dura, Daniel 3:23, como sátrapas, prefeitos e governadores, Daniel não é mencionado, pois na cultura babilônica, como falamos, ele era um semideus e não um súdito do reino para os babilônicos e para o rei Nabucodonosor. A explicação mais plausível é que ele estava ausente no ritual e presente no chamado altar representado Bel-Marduk. E por estar nesse patamar não era oficial a serviço do rei, e sim um representante do Deus do rei Nabucodonosor. Enquanto todos doblavam os joelhos, ele estava em pé, vendo até o rei dobrar o joelho diante dele. Razões culturais e hierárquicas na Babilônia, isenção por status. Na sociedade babilônica, o politeísmo era estatal, mas flexível para elites estrangeiras assimiladas. Como Beltesazar, nome que significa Bel proteja a sua vida, honrando Marduk e Bel, Daniel era visto como um semideus à corte, um sábio caldeu honorário. Reis como Nabucodonosor dificilmente isentariam conselheiros de alto nível de rituais menores para evitar tensões, especialmente com alguém que provava seu valor profético, como interpretar sonhos, função ligada totalmente direta a Nabu, Deus da sabedoria, só seria possível na cultura babilônica se o espírito dos deuses estivesse nele. O espírito dos deuses, presta atenção, na mente deles, babilônicos. O festival de Akitu, Ano Novo, possivelmente o pano de fundo do evento, envolvia procissões, prostrações coletivas, mas Daniel, com o acesso direto ao rei, podiam ser dispensados do festival de Akitu. Poderiam, mas ele estava lá. Propósito teológico e narrativo, foco na fé dos 3 amigos. O texto de Daniel enfatiza a soberania de Yahvé, ou Adonai, sobre o império pagão. E a ausência de Daniel serve a um propósito literal que era destacar a coragem coletiva dos 3 hebreus anônimos, em contraste com o famoso Daniel, mostrando que a fidelidade não depende de status. Se Daniel estivesse obrigado a prostrar, como na narrativa, poderia ser um herói mais forte do que já estabelecido. Em vez disso, ela ilustra que Deus protege os pequenos fiéis. Alguns comentadores especulam que Daniel poderia ter se curvado relutantemente por estratégia para evitar confronto prematuro, mas isso é improvável sobre os dados que já falamos, porque Daniel era um homem fiel a Deus. Festival de Akitu. O que é? Vamos lá. Akitu era o festival do Ano Novo na Mesopotâmia, celebrado especialmente na Babilônia. Quando acontecia? No início do ano, mês de Nissan para eles. No calendário hebraico, isso corresponde a aproximadamente 22 a 23 de abril, variando um pouco dependendo do pôr do sol. Duração era cerca de 12 dias. Qual era o propósito para os babilônicos? Renovar a ordem do mundo segundo suas crenças, reafirmar o poder dos deuses, principalmente de Marduk, a personificação de Beltesazar. Reafirmar o poder do rei, bem como seus protegidos. Quem eram os protegidos? Beltesazar. Elemento de estilo do festival seria igual ao carnaval brasileiro. Procissões públicas, estátua dos deuses era levada para as ruas, prostração coletiva, o povo se curvava diante dos deuses, humilhação do rei, o rei era simbolicamente rebaixado e restaurado, recitação dos textos sagrados, como Emunaesh, mito da criação segundo a história babilônica. Então, o rei aqui, ele saía do trono, seria como uma promoção de um presidente. No momento que ele vai concorrer à presidência, ele tem que renunciar. E neste momento, o rei tinha que renunciar. Foi o momento em que alguém tinha que ficar no trono enquanto o rei renunciava. Enquanto o rei renunciava, ele dobrava o joelho diante da imagem. No trono quem estava? Beltesazar, protegido pelo deus Bel. Contexto: o judeu no exílio. Após a queda de Jerusalém, os judeus foram levados para a Babilônia. Vieram sob o domínio cultural e religioso babilônico, a antiga Babel, Suméria, em Gênesis 10:10, que era Sinar. Pressão cultural.
participar ou assistir rituais pagãos, aprender a língua, costumes possível, coerção, coagir, eram obrigados a fazer sob pena de morte a quem não o fizera. Preste bem atenção. Antes de eu entrar no Salmo 137, ali só menciona Mesaque, Sadraque e Abdenego. E os outros judeus, todos eles doblaram o joelho. Só Mesaque, Sadraque e Abdenego que não, e Daniel também não. O Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, ali assentamos, choramos e lamentamos, lembrando de Sião. Foi aqui, nesse cativeiro babilônico, que foi constituído, inspirado o Salmo 137. Ideia central: saudades da sua pátria, dor do exílio, frustração por se sentir esquecido por Deus, recusa em cantar para os opressores, mas em vão, diante dos inimigos. Outro trecho do versículo é: como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Porque no festival ali tinha, agora vamos nos instrumentos, a citara, o alaúde, a sambuca, o pífaro, a gaita de folhas era dada na mão dos judeus e eles foram obrigados a tocar e a cantar. Aí eles vêm aquela lamentação do Salmo 137: como cantaremos a canção do Senhor, que nós canta só para o Senhor, em terra estranha. Oh, que tristeza para Israel. Eles tinham que cantar Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aqui entra o ponto importante durante a festa do Akitu. Havia música, celebração pública, exibição de poder babilônico. E os judeus possivelmente eram pressionados a participar deste evento, ou tocar, cantar, quando um barco com a imagem do deus Marduk, que era Beltesazar, e seu subordinado passava no rio. Quem era o subordinado? O jovem que estava na biblioteca com ele. Passava no rio e nas montanhas, todo o povo, uns adoravam de joelho, outros em pé, faziam malabarismo como o bobo da corte, como vemos nos faróis hoje, cantavam e tocavam. E coube ao judeu entrar nessa façanha estranha e tocar em terra estranha, porque recusaram o Senhor dos Exércitos. E o que não é provado? Não existe evidência direta que o Salmo 137 foi escrito especialmente no Akitu. Mas devido à maneira que o salmista se expõe, se expressa e compõe o Salmo, dá a impressão e o entender que eles foram intimados a estar nesta festa e tocar e cantar. Salmo 137. Porquanto aquele que nos levavam cativo, os babilônios, nos pediam uma canção, possivelmente no festival de Akitu, era a única época do ano que se cantava lá. E os que nos destruíram, Nabucodonosor e seu exército, pediam que nós alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Os babilônios não queriam um cântico da Mesopotâmia e da Babilônia, queriam um cântico de Israel. Embora não mencione o festival diretamente, era o único festival que ordenava a participação de todos, os babilônicos e os estrangeiros. Leitura exegética equilibrada. O Salmo 137 mostra resistência espiritual, identidade preservada, rejeição à assimilação da religião e a cultura babilônica. Por décadas, Israel não perdeu a língua, a cultura, nem o seu propósito na sua crença num único Deus. Ideia forte. Mesmo cercado por uma cultura poderosa, os judeus recusaram transformar sua adoração em entretenimento pagão. Uma frase de impacto: eles podiam estar na Babilônia, mas a Babilônia estava fora deles. O Akitu representa o poder cultural da Babilônia e o Salmo 137 representa resistência espiritual de Israel. Durante o exílio na Babilônia, os israelitas viviam próximos aos canais e rios. Cenário plausível ao festival de Akitu e o Salmo 137. Durante o exílio da Babilônia, os israelitas viviam entre os rios e canais, que eram o centro da vida, e também grandes celebrações. No período de Akitu acontecia procissões solenes, imagens dos deuses eram levadas, havia música, cântico, celebração pública, barcos e cortejo podiam percorrer canais e rios da Babilônia,
e era um momento de grande exibição religiosa cultural babilônica. Veja o cenário plausível: judeus na margem dos rios da Babilônia, junto com alguns babilônicos e outros povos dominados, todos vendo a movimentação religiosa, inclusive transporte de deuses pela água nos barcos, estilo a festa de Iemanjá no Brasil, ouvindo a música e celebração, e os judeus sendo pressionados a tocar e a cantar música, não aos deuses, mas música que eles tocavam unicamente a Adonai, a Elohim. Porquanto aquele que nos levaram cativos babilônicos nos pediram uma canção neste festival de Actu, e os que destruíram o exército e o rei, que pediam para que nós nos alegrasse, eles dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Enquanto os deuses eram levados pelas águas babilônicas, o povo de Deus nas margens se recusava a cantar, mas sem chance de fazer o inevitável. Aconteceu sob pena de morte. Aqui é uma questão de sobrevivência. Não era adorar a Marduk, apenas cantar no festival. O momento dos exilados. Agora entra a leitura plausível. Enquanto essas procissões passavam, os judeus estavam à beira dos rios da Babilônia, observando toda aquela manifestação religiosa estrangeira, e o Salmo 137 ganha vida neste cenário. Foi feita até uma música em inglês com isso. By the Reader's Song Babylon. Junto aos rios da Babilônia, ali assentamos e choramos, lembrando de Sião. Eles não estão apenas sentados, estão assistindo um mundo que não é deles, e lamentando o que perderam por abandonar o Eterno. Sofreram pressão para cantar. Lá os que levavam cativo nos pediam canções. Que situação, amado! Os babilônios, em clima de festa, como o festival de Actu, pede que os judeus que estão frustrados, angustiados, deprimidos, oprimidos, cantar e tocar, fazendo um entretenimento cultural. Como cantaremos a canção do Senhor? A canção é do Senhor, gente. Isso revela dor espiritual, ruptura de identidade, recusa em misturar a adoração com cultura pagã. Uma interpretação plausível: durante o festival de Actu, os exilados viam as procissões passando, ouviam música e celebração, eram convidados, pressionados a participar. E neste contexto nasce a lamentação, Salmo 137. O salmo não é apenas tristeza, é resistência espiritual em meio à pressão. Às margens do rio da Babilônia, enquanto os deuses passavam em festa, o povo de Deus chorava, porque nunca imaginavam que cantaria uma adoração do seu Deus em terra estranha. Amados, eu quero, neste momento, finalizar esse estudo e te dizer: Nabucodonosor fez tudo isso porque Deus permitiu, porque ele foi o primeiro monarca, e foi através dele que Deus deu a imagem de como seria o mundo até a segunda vinda de Cristo. Eu peço que você ore antes de questionar, antes de discordar, se aprofunda, deixa o Espírito de Deus deixar você navegar nesta palavra, e tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus.